Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a minha convidada é a Ana Lúcia Horta. Ela é gerente de novos negócios e investimentos da TNC, que é uma ONG especializada no meio ambiente, para a gente falar um pouco de sustentabilidade e também da economia verde. Afinal de contas, isso também é importante para o agronegócio. Está tudo correlacionado, não é mesmo? Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, batendo um papo, para a gente desmistificar um pouquinho essa questão da economia verde, né? E gostaria que você contasse um pouquinho para a gente começar da sua trajetória profissional, como hoje você foi trabalhar nessa ONG tão representada, assim, que tem uma representação muito grande no setor. Berta, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. A minha carreira, primeiro eu estudei Relações Internacionais, fui para os Estados Unidos fazer mestrado em lobby comercial e na volta entrei para o setor financeiro. Então eu trabalhei, antes de chegar na TNC, eu trabalhei muito com crédito, tá? Oferecendo crédito em banco, tomando crédito como empresas, fiz muita estruturação de projeto, trabalhei com project finance, com infraestrutura, mas trabalhando com infraestrutura, com PPPs dos dois lados do governo, tanto numa multilateral e depois numa empresa do setor de infraestrutura, eu via muitas vezes que estava tudo interrelacionado, tá? O papel do governo tem que estar junto com o setor privado, junto com o do usuário. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para a TNC, eu achei que eu ia conseguir aprender muito e também trazer essa visão que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos, holística. Tá? Não adianta a gente dizer assim, o governo precisa fazer aquilo, o setor privado precisa fazer aquilo, as coisas precisam se integrar. E aí veio o desafio de trabalhar com agricultura. Isso era uma coisa nova para mim. Eu tinha trabalhado um pouco com agricultura no passado, mas não investimentos de longo prazo. E aí o que eu aprendi muito rapidamente é que não precisa ser preservar o meio ambiente ou os atores da cadeia ganharem dinheiro, tá? Dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Mas isso é contraintuitivo e vem uma resistência, tá? É um pouquinho diferente do modus operandi tradicional. Não, eu imagino. E como que é a liderança da mulher nesse setor, né? Você trabalhando nesse setor, até porque quando você vai ter esse tipo de conversa com o mercado, com os investidores, como que você sente esse momento para você? Olha, trabalhando com a infraestrutura, foram inúmeras vezes em que eu era a única mulher na sala, tá? Tinham 10 homens. Então, eu nunca senti, nos últimos anos, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Eu brinco que tinha uma vantagem, as pessoas sempre lembravam de mim, tá? Porque como era o meu nome, como eu era a única mulher na sala, era muito mais fácil. Eu dizia para as pessoas, olha, vocês têm que me quebrar o galho aqui, tá? São 10 de vocês, sou uma de nós. Agora, ainda é um mercado mais machista. Anos atrás, eu fui fazer uma entrevista para uma empresa, para trabalhar com crédito numa empresa do setor agro. E a primeira coisa que o cara me perguntou, eu falei assim, poxa, como é que seria para você? Quando tem convenção, todo mundo quer ir para a zona. Eu falei assim, cara, cada um faz o que quer da vida. Acabou o trabalho, eles vão trabalhar. Eu vou aproveitar que os meus filhos estão em casa, que eu não tenho a segunda jornada, e vou assistir um filme no hotel, tá tudo certo. Mas tem esse tipo de coisa assim, tá? Ainda tem. E o que você acha que a liderança da mulher traz de diferente nesse mercado? Eu acho que a mulher tende a ter essa visão mais holística, tá? Nós estamos mais acostumadas a equilibrar mais pratos simultaneamente, tá? Então, nesse ponto, eu acho que isso é muito benéfico. Quando eu falo para você que não dá para ser ou ganhar dinheiro, ou preservar o meio ambiente, ou liderar, que as coisas podem e devem andar juntas, eu acho que para a mulher é um pouco mais fácil. E qual que é hoje o seu objetivo, se você puder falar um pouquinho mais da TNC? O que é a TNC e o que vocês olham hoje no mercado para desenvolver? Tá. A TNC é a maior ONG ambiental do mundo e tem uma visão muito pragmática, tá? A TNC trabalha com empresas, tá? Não faz campanha, não faz lista de mais menos, porque a ONG acredita que dá para trabalhar todo mundo junto. Mais do que dá para trabalhar todo mundo junto. Temos que trabalhar todo mundo junto, não dá para alienar o setor privado.
O meu objetivo, mais especificamente, onde dá o zoom no meu trabalho, é que as cadeias de pecuária e soja sejam livres de desmatamento. Tá? A gente já sabe que o Brasil tem área suficiente para suprir o aumento de demanda das duas commodities nos próximos 20 anos, sem derrubar nenhuma árvore. Porque já tem área apta convertida, tá? De vegetação nativa para área agropecuária. Mas o mindset ainda precisa mudar. Tá? O mindset ainda precisa mudar. Tá? A Embrapa, por exemplo, desenvolveu em 2002 o Manual de Boas Práticas Agropecuárias para a intensificação sustentável da pecuária. Tá? A pecuária no Brasil, 90% dela ainda é extensiva. Isso quer dizer que ela é quase extrativista. Tá? O produtor não trata o pasto como um agricultor trata a terra. Tá? Corta a vegetação nativa, o capim cresce, o gado come, depois de 4, 5 anos a produtividade cai, ele migra de área. Então, não tem nenhuma ciência muito complicada, tá? Tem quase 20 anos que esse programa foi lançado. A gente sabe que ele funciona no Brasil. Mas precisa de assistência técnica, porque o pecuarista, ainda, isso eu já ouvi de um grande pecuarista, é um setor que tem orgulho de dizer que faz as coisas como os pais e os avós faziam. Então, precisa de uma assistência técnica. E uma coisa importante, precisa de financiamento, tá? Esse é um financiamento que se paga, o fluxo de caixa se paga, mas não é num ano, tá? É um horizonte de 5 a 7 anos. E aí é quando eu falo da integração. Se a gente pegar a linha de crédito BNDES ABC, que é a agricultura de baixo carbono, a linha para longo prazo compatível com essa intensificação da pecuária existe. Agora, o risco de crédito não fica com o BNDES, fica com o banco que repassa essa linha. E esse banco e esse cliente, eles não têm histórico, tá? Não tem estatística desse relacionamento de longo prazo. Então, ainda é um risco grande. Uma das coisas nas quais eu estou trabalhando especificamente, tem mais de um ano, é um mecanismo de compartilhamento de riscos com os bancos, tá? Para que o banco se sinta confortável em oferecer esse financiamento de longo prazo. Mas a gente ainda não conseguiu equacionar todas as partes, tá? O risco para o banco ainda está grande, ele teria que cobrar mais. Aí nós conseguimos um fundo de impacto que assume parte desse risco, mas não é uma coisa pro bono, tá? Tem um custo. Agora nós estamos tentando trazer uma terceira entidade que assuma um outro pedaço desse risco, porque a solução fácil seria aumentar a taxa de juros, mas daí não cabe no fluxo de caixa do produtor. Então, quando eu falo dessa integração, é uma engrenagem complexa. É uma engrenagem e só funciona se todas as partes estiverem juntas, tá? Se tiver uma partezinha agarrada, não sai. Então, a gente tem que equacionar uma solução para todo mundo funcionar. Uma coisa que a gente sempre ouve, eu sempre ouvia muito, e que no meu trabalho da TNC faz muito sentido, é que se você quer ir rápido, você faz sozinho. E quando eu estava no setor privado, era isso que a gente fazia. Mas a gente quer ir longe, a gente precisa de soluções sustentáveis no longo prazo. Aí é muito mais complexo, tá? Porque precisa orquestrar simultaneamente todos os interesses envolvidos. Não, sem dúvida, até porque hoje, Ana, a gente vê, se fala muito de sustentabilidade. E eu creio que essa pandemia veio para ser um divisor de águas, porque quando a gente, daqui para frente, a gente vai ver uma nova visão de importadores que vão demandar para saber a origem dos alimentos e consequentemente, como eles tratam esses alimentos, como criam ali o gado. Então, você enxerga que isso vai, no decorrer, pode acelerar alguns processos também? Você pode. No agro, essa demanda por realmente agora fiscalizar, entender e ter essa sustentabilidade, ter a preservação, ter tudo regulamentado dentro do campo, né, para poder ter um melhor mercado para exportar. Você entende que acelerou também esse processo? Não, acelerou. Quando nada, Roberta, acelerou a conscientização, tá? Eu acho que ainda está cedo para a gente ver isso se transformar em ações concretas
e que atinjam a massa. Tá? Uhum. Recentemente, teve um lançamento de um bond verde por uma grande empresa do setor, que é inovadora. Tá? Uhum. Mas isso ainda não chega no produtor. Mas o que a gente sabe cada vez mais é que é possível. Nós contratamos um estudo de uma consultoria estratégica, Bain Company, para analisar o setor de pecuária. E nos próximos 30 dias, vou te dar um insight aqui, nos próximos 30 dias, nós vamos lançar um artigo contando alguns desses findings. Mas o que a Bain concluiu é que frigoríficos, varejistas, curtumes, governos, todo mundo tem a ganhar, ou principalmente todos esses atores podem perder muito dinheiro, muita de custo de dívida, market cap, se não adotarem uma política de zero desmatamento na cadeia. Uhum. Tá? Então, assim, a gente já tem simulações que evidenciam isso, tá? Não dá para esperar muito, porque quem deixar para fazer isso por último, e não é um processo que você vira a chave instantaneamente, quem deixar por último vai perder muito dinheiro, tá? E nós estamos falando de empresas grandes, nós não estamos falando só do produto, nós estamos falando de grandes cadeias, de grandes empresas domésticas e internacionais. Não, sem Mas dúvida. eles precisam acordar. Não, sem dúvida. É um processo que tem que acontecer, até pela cadeia. O que a gente vê, a gente já começa a olhar aí desmatamento, a Amazônia. A gente precisa mudar essa imagem do Brasil e acho que começando essa conversa e unindo os setores realmente trazendo isso. E Ana, eu queria te perguntar, muita gente ainda não sabe, quando se fala de economia verde, o que é a economia verde? Como se você, porque a gente ouve muito esse termo e tal, e o que engloba essa economia verde e como isso se aplica ao agro do Brasil? Que é um pouco do que a gente já está falando, mas só para a gente... O que é economia verde, né? Eu interpreto a economia verde, você está falando isso com muita gente, você deve ter uma série de definições. Mas como aquela economia que não faz mal ao meio ambiente, tá? Então, é tudo uma visão de longo prazo. Fazendo uma analogia com o mundo corporativo, não é o diretor, o gerente que está preocupado com o bônus daqui a 3 meses, tá? A gente precisa do acionista que está preocupado com os dividendos daqui a 10 anos. Tá? E é isso que a gente vem trabalhando muito na TNC para documentar na cadeia. Tá? É interesse de longo prazo de todo mundo preservar o meio ambiente. Tem um estudo que foi feito pela Universidade Federal de Viçosa, junto com a Universidade Tufts, nos Estados Unidos. Eles pegaram dados estatísticos do Cerrado de 85 a 2017. E o que eles comprovaram? Que quando tem desmatamento, num raio de até 50 quilômetros, você pode ter picos de temperatura. E tem uma série de outros estudos agronômicos que comprovam que picos em temperatura geram a queda de produtividade. Tá? Então, se a gente pega uma situação hipotética, e quanto mais alta for a temperatura básica do lugar, e aí a gente está falando de Matopiba, que ainda tem muita vegetação nativa, maior é o impacto desses picos de temperatura, tá? Então, se a gente faz uma simulação, um produtor que está esperando uma produtividade X, se ele não faz nada, se em volta dele os vizinhos desmatam, essa produtividade cai, ela pode cair 10%. Então, num cenário hipotético em que alguém tenha investido para abrir uma nova área, isso pode inviabilizar o investimento. Tá? Se esse produtor tomou dívida, então, viabilizou. Tá? Então, todo mundo precisa se conscientizar disso. Tá? Não é uma coisa aqui de abraçar a árvore, de preservar o meio ambiente porque é bonito. Não, porque é economicamente viável. Porque economicamente faz sentido. Tá? A gente precisa começar, isso é muito nosso trabalho da TNC, de outros, de mostrar as contas. Tá bom, quanto custa preservar 1 hectare de vegetação nativa? E qual é o retorno disso? Tá? A gente sabe em saneamento que cada dólar que se investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Eu tenho certeza, intuitivamente, que esse raciocínio vale para a preservação, tá? Mas a gente está falando de um investimento inicial e de um retorno que vai demorar um pouquinho para vir. A gente precisa começar a quantificar isso.
e mostrar para as pessoas. Todo mundo precisa entender, tá? Até governos precisam entender. Ah, tá bom. Eu vou abrir mão, num primeiro momento, de uma receita maior do agronegócio. Mas se eu for pensar no longo prazo, o meu Estado vai ser beneficiado. Não, sem Tá? Então, dúvida. isso vale para governos, vale para traders, vale para produtores, vale para varejistas e frigoríficos. E, Ana, como começar? Por exemplo, hoje é uma empresa do agro que está atuante e começa a olhar para essa questão de sustentabilidade, de rastrear o que ele está comprando, de onde está comprando. Como que ele pode começar com essas iniciativas? Ele pode tomar algumas iniciativas e depois levar para o produtor, ou ele como para ele exportar também. Como que é se você pudesse resumir aí os passos que eles deveriam tomar para realmente se adequarem. Depende de que cadeia você está falando. Se a gente for falar da cadeia de pecuária, uma coisa que já é exigida é a rastreabilidade do fornecedor direto, tá? Aquele que vende para o frigorífico. Mas pode haver até 7 níveis para trás. Então, é começar a exigir isso. Tem alguns sistemas que existem, nenhum deles é perfeito, tá? Mas criar incentivos. Quando a gente fala de pecuária também, a gente está falando de uma situação complexa, tá? E não tem solução simples para a situação complexa. Entre a inseminação do animal e o abate, vão em média 3 anos, tá? E as vendas e compras são no mercado spot, tá? O frigorífico X diz, eu preciso de tantas cabeças. Sim. O produtor pode vender para o frigorífico A nesse momento e para o B no seguinte. Então, precisa começar a ter essa demanda, tá? Eu já ouvi produtor, pecuarista dizer, não, se o frigorífico me garantir que daqui a 3 anos ele compra, eu vou inseminar os meus animais agora. Então, as pessoas têm que correr algum risco, tá? E fazer o comprometimento. Não, eu vou apostar que isso vai funcionar, porque não tem uma solução única e que seja garantida de funcionar para todo mundo. Tá? Volto um pouco para aquilo que eu falei da necessidade de coordenar os esforços. Sim, de ter uma coordenação e realmente a conscientização, principalmente, né, Ana? Porque acho que é o que a gente enxerga hoje ainda no Brasil, que assim está crescendo absurdamente, mas tem que começar a olhar um pouquinho para dentro de cada indústria, né? De cada setor do agro, e entender como isso é complexo e como pode e pode ser viável, não é? Pode ser viável. Nós temos um longo caminho, mas pode ser viável, tá? E do mesmo jeito que hoje todo mundo fala, tem uma série de fundos de investimento já dizendo, olha, eu vou abandonar, eu vou me desinvestir dos papéis que estão associados ao desmatamento. Nós tivemos 2 grandes esse ano. Então, a barra está subindo, tá? Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E esse é um momento muito oportuno para o Brasil, porque nós já fizemos grandes avanços, mas temos espaço para avançar muito e tem demanda mundial para as grandes commodities. Então, eu acho que esse é um momento muito propício para os vários elos da cadeia falarem, então, vamos fazer diferente, porque o longo prazo isso é fundamental. Não, sem dúvida. E se você pudesse hoje, analisando o nosso contexto, então se a gente começa a olhar o contexto Brasil hoje, como que a gente, de uma certa maneira, a gente tem o problema lá com a Amazônia, com as queimadas, enfim, isso é algo que está sendo, tem uma repercussão mundial e isso não é uma imagem positiva, né? Como que você enxerga isso, se você pudesse falar, olha, 3 passos que a gente deveria tomar para realmente mudar essa imagem e caminhar para essa economia verde de uma maneira mais consistente? Conscientização, fiscalização e preferência de compra. Eu não vou nem falar em prêmio, tá? Pagar mais, porque a conta tem que fechar, mas no mínimo preferência de compra. Isso para toda a cadeia. Para todas as cadeias, tá? Se a gente pensar nas grandes cadeias de grãos e de pecuária, eu acho que se os compradores falassem, não, eu só vou comprar, eu vou preferencialmente comprar de quem pode me demonstrar que não tem associação com nenhum tipo de desmatamento, seja ele legal ou ilegal.
Uhum. O que eu não consegui comprar assim, só assim eu vou para os outros. Isso já é um sinal muito claro e é muito factível, Roberta. Tá? Não estou sugerindo aqui uma coisa muito difícil, não é factível. Uhum. Então, o sinal é claro, a preferência vai ser para quem não desmata. Não, e agora com relação ao mercado, né? Quando você olha muito nessa questão de investimentos, como o mercado financeiro pode auxiliar também nessa questão da economia verde, para o avanço da economia verde? Criando produtos que sejam inicialmente, de novo sendo realista, tá? Mesmo que inicialmente eles sejam uma parcela pequena do seu portfólio, que levem aquele incentivo adicional a quem faz alguma coisa além do mínimo exigido. Uhum. Tá? Por exemplo, tomando aquele exemplo que eu usei da intensificação da pecuária. Uhum. A hora que um banco topar, falar assim, tá bom, neste pedaço do meu portfólio que não vai ser grande, eu não preciso ter uma rentabilidade muito grande. Tá? Eu Uhum. vou ficar ali no 0 a 0. Isso passa uma mensagem muito clara para o mercado. Isso gera track record, tá? Gera aquela capacidade de acompanhar o portfólio, então a percepção de risco diminui. Uhum. Então, tá? E continuar o que já está fazendo, tá? Que é negar o crédito, negar os investimentos a quem faz errado, tá? Quem burla. Mas, poxa, não investir em quem burla a lei é o mínimo, tá? Eu acho que a gente precisa desses outros passos, levar o investimento a quem está indo além do mínimo exigido. Muito obrigada, Ana. Eu gostaria que você deixasse agora para a gente encerrar os seus contatos. Realmente, quem quiser aprender mais sobre essa economia verde, quem quiser entrar realmente a fundo sobre sustentabilidade, como contribuir com esse mercado que cada vez mais ganha força e é necessário, né, quando a gente fala do meio ambiente. É verdade. Esse mercado cada vez mais vira mainstream. Olha, tnc.org é o nosso site, tem bastante informação lá. Nós também, ao longo dos próximos meses, vamos lançar um guia de conduta ambiental para quem quer investir em soja primeiro e depois em pecuária sustentável. Então, isso vai estar disponível, faremos webinars. O e-mail é ana.horta@tnc.org. Tá? E tem toda uma equipe na TNC Brasil e no mundo trabalhando para isso, tá? Para mostrar que o agro pode ser rentável e sustentável de forma simultânea. E vamos juntos, né? Vamos juntos que a gente vai conseguir aí passar por mais essa adaptação, se toda a cadeia seguir junto aí. Excelente. Ana, Muito muito obrigada, obrigada. Roberta. Muito obrigada Obrigada, mesmo foi um pelas prazer. informações. Um prazer.